Meus irmãos, nós vamos então agora à pregação da palavra de Deus e para isso nós vamos retornar ao primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 8. Abra sua Bíblia então, por favor, meu irmão, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, e nós voltamos à bela oração que o rei Salomão fez no momento em que consagrava o templo que construíra ao Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, agora para lermos do versículo 41 até o versículo 53. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, de 41 a 53. Esta grande oração, esta é uma grande oração de Salomão. Nós vimos que ela de fato se iniciou no versículo 23 desse capítulo e vai até o versículo 53, que nós veremos hoje. Então é uma grande oração de Salomão, uma das maiores da Bíblia. E essa oração é dividida em 7 pedidos que Salomão faz. Domingo passado, nós vimos os 4 primeiros. Hoje nós veremos, vocês que são bons de matemáticas, os 3 últimos pedidos que Salomão faz nesta belíssima oração a Deus. Ok? Então vamos ver então onde se encontram esses 3 últimos pedidos a partir do versículo 41 até o 53. Olha o que diz, eu farei a leitura, os irmãos em atenção, em oração, acompanhem o que Deus nos fala pela sua palavra. Salomão continua orando dizendo: também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, esse estrangeiro que vier e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade, que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, te suplicarem dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. E move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés,
quando tiraste do Egito a nossos pais. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, como já for aqui pedido, ó Pai, pelo teu povo. Ó Deus, abençoa-nos agora na pregação da tua palavra e que o próprio Espírito de Cristo, que habita no coração de todo aquele que crê, fale-nos por meio da palavra e convença-nos por meio da palavra e nos leve a uma vida de oração, de petição ao Senhor, porque sem ti, ó Deus, nós nada podemos fazer, ó Deus. Que nós assim sejamos abençoados, ó Pai, pela oração que fez o teu servo, o rei Salomão. E nós saímos daqui hoje, deste culto, edificados pela tua palavra. Assim nós oramos, como Salomão orou. Em nome de Jesus, o verdadeiro templo. No nome dele nós oramos, com o perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, nós, como vimos no domingo passado, quando nós começamos a pregar desta oração de Salomão, ou do rei Salomão, eu sei, de acordo com Jesus, o templo de Deus deveria ser a casa de oração. Nós vimos isso. Lembram-se? Jesus chamou o templo de a casa de oração do meu Pai, onde os homens vêm orar a meu Pai. Quando Jesus expulsa os cambistas do templo, ele diz: vocês transformaram a casa de meu Pai em um covil de salteadores e ladrões. Essa casa é casa de oração. Lá em Lucas 19, assim estão as palavras do nosso Senhor. Por isso, por ser o templo ali consagrado a casa de oração a Deus, Salomão fez muito bem ao dedicar a sua casa, a casa que construíra ao nome de Deus, com uma longa oração, que, como nós falamos, se estende do versículo 23 desse capítulo até o versículo 53. O rei iniciou a sua oração, como vimos anteriormente, alguns domingos, outrora, passados. Ele inicia a sua oração louvando a Deus e pedindo que Deus cumprisse as promessas que fizera acerca da casa de Davi. Ou seja, Senhor, Deus, estabelece o trono de Davi para sempre. O que Deus fez na pessoa do grande filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. A casa de Davi está edificada para sempre, jamais passará, porque quem se assentou nela é o grande filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus cumpriu o que prometeu a Davi, lhe deu um reino, ele edificou uma casa eterna. Mas, enquanto o Senhor Jesus não vinha, Salomão pediu que a casa de Davi fosse edificada como Deus havia prometido. Em seguida, Salomão invocou a presença de Deus sobre a casa. E aí a gente aprendeu, Roberto, que não adianta nada ter o prédio mais bonito para adoração, Diácono Luiz, se Deus não for ali honrado, obedecido, amado, querido. Não adianta de nada. Pode ser a casa mais bela, a construção mais imponente. Se Deus não for honrado ali, se a sua palavra não for pregada, se as vidas não forem transformadas e edificadas, de nada adiantará. Tanto que Deus mesmo se encarregou de destruir o templo que Salomão havia edificado. Por quê? Porque o coração do povo estava longe dele. Para que serviu o templo se o coração do povo estava longe? Então Deus destruiu o templo. Tá vendo? Nada adianta nós nos reunirmos aqui nesse edifício se as nossas vidas não estiverem antes consagradas a Deus. Ok? Mas vamos mais. O núcleo da oração de Salomão, embora ele tenha começado adorando a Deus, invocando o nome de Deus e lembrando ao Senhor, por assim dizer, de suas promessas, mas o núcleo da oração de Salomão consistia em 7 pedidos de confissão futura. É o que nós temos visto desde o domingo passado. Quando o teu povo pecar, se o teu povo pecar, então e se arrepender, e clamar ao Senhor, ouve tu dos céus. Então são 7 pedidos de confissão futura. Quando o teu povo pecar e se arrepender, e confessar, e lhe invocar, então, Senhor, tu dos céus, ouve a oração do teu povo e perdoa. Então são 7 pedidos que envolvem confissão futura que Salomão previu acerca do povo, porque assim como ele, o seu povo sobre o qual reinava, era também um povo pecador. Salomão sabia que eles iam pecar. Então Salomão se adianta pedindo a Deus por este povo pecador,
para que quando ele pecasse e se arrependesse, Deus dos céus perdoasse e mudasse a sorte deles. Então, esse é o núcleo da oração de Salomão. Assim, a oração de Salomão aqui, para nós, serve como modelo da nossa própria intercessão por nós e pelos nossos parentes da fé, irmãos da fé, pelos nossos parentes de sangue, e nós veremos isso. É um modelo de oração, como nós devemos orar por nós e pelos os nossos. Mas também, essa oração nos lembra de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o Salomão maior. Ele é aquele para quem Salomão apontava. E assim como Salomão intercedeu pelo povo, Jesus Cristo fez de forma inigualável, perfeita, porque é o Santo de Deus. É interessante que Salomão intercedia pelo povo, mas ele tinha que interceder por ele mesmo também, porque ele era um pecador. O Senhor Jesus Cristo não. Ele não tem pecado. Então ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele tem toda a autoridade, todo o mérito de interceder por nós e ser ouvido e atendido por Deus. Por mérito e autoridade. Ele é maior do que Salomão. É um rei incomparável. É o único, absoluto, santo de Deus. Mas o texto nos lembra do Senhor Jesus Cristo, porque assim como Salomão intercedeu pelo povo, o Senhor Jesus Cristo também intercede por nós à destra de Deus, onde está. Mas vamos então, já que vimos os 4 primeiros pedidos, vamos ver então os 3 últimos. Mas antes, vamos relembrar rapidamente aqui quais foram os 4 primeiros pedidos. No primeiro pedido, Salomão pede por justiça. Lembra? Senhor, quando alguém pecar e não quiser confessar o seu pecado, julga, Senhor, do céu e faz justiça. Nós vimos isso. O segundo pedido de Salomão é um pedido por misericórdia, para que Deus, quando alguém confessa seu pecado, tivesse misericórdia do confessante, do pecador arrependido. O terceiro pedido era um pedido por providência. Senhor, quando o teu povo pecar e o Senhor enviar a fome como castigo, e o teu povo se arrepender, muda a sorte do teu povo. Dá chuva de novo. Daí é um pedido por providência divina. A gente sabe que a providência é o quê? É a maneira pela qual Deus dirige todas as coisas que acontecem no mundo. É a providência. Então, se não choveu hoje, é porque Deus, em sua providência, estabeleceu assim. Se choverá amanhã, é porque Deus, em seu decreto da providência, preparou todas as coisas da criação para que assim acontecesse. Então Deus é o Deus da providência, é o Deus que muda a sorte, que muda as coisas. Daí Salomão então orou ao Deus da providência. Quando o teu povo for castigado por pecar e se arrepender e clamar ao Senhor, muda a sorte dele. Muda a sorte do povo. Se o Senhor deu seca por causa do pecado, traz chuva, traz bênção por causa do arrependimento. E o quarto pedido que nós vimos no último domingo é um pedido por libertação. Ou seja, Deus, por meio da sua palavra, ameaçou o povo que quando ele pecasse, Deus não só enviaria a fome, mas ele enviaria pragas, enfermidades, todas as catástrofes. E Salomão pede a Deus, Senhor, em sua graça e seu perdão, liberta o povo destas coisas, quando o povo se arrepender verdadeiramente diante do Senhor. Agora, nós veremos, como dissemos outrora, os 3 últimos pedidos. Então, nós já vimos 4. Vamos ao 5º. O 5º está aí no versículo 41 até o versículo 43. E o 5º pedido é um pedido por estrangeiros. É uma oração pelos estrangeiros. Vamos ver isso? Olha só como Salomão pediu. Versículo de número 41. Leiamos juntos, 41 até o 43. Me ajudem aí. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão o teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem ser chamada pelo teu nome. Imagina que você é um judeu e que você está ali, naquele momento, naquele dia da consagração do templo, quando Salomão está fazendo essa oração. E aí você ouve essas palavras.
Bom, irmãos, eu lhes garanto que se nós fôssemos judeus e estivéssemos naquele dia e ouvíssemos essas palavras, nós ficaríamos muito surpresos. Por quê? Porque a maioria dos judeus, naquele contexto, sem dúvida, considerava o templo como um local para o culto judeu. Era o templo dos judeus em Eliã, Jerusalém, o lugar dos judeus. Como assim estrangeiros? Estrangeiros também poderão vir? Estrangeiros também poderão orar ao Senhor e serem ouvidos? Sim. E foi por isso que Salomão orou. Irmãos, todavia, apesar dos judeus acharem que aquele templo era só para os judeus, eles não deveriam estar surpresos, como provavelmente se encontraram naquele dia com essas palavras na oração de Salomão. Por que não deveriam se surpreender? Pois essa sempre foi a intenção de Deus, a saber, trazer todos os homens de todas as nações a Ele, para que confiem nele, para que creiam nele, e Ele seja o Senhor de toda a terra. Essa sempre foi a vontade, esse sempre foi o plano de Deus. Lá em Isaías 56, nós encontramos o seguinte, como Deus falando por meio de Isaías. Também, diz o Senhor, os levarei ao meu santo nome, ou meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, o templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar dos estrangeiros, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo de número 7. Porque, disse o Senhor, a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Então Salomão não estava falando nada de novo. Esse era, de fato, o intuito, o plano de Deus. Aliás, meus irmãos, a própria escolha do povo de Deus como instrumento de Deus, como aqueles que conheceriam, num primeiro momento, a revelação de Deus, tinha como fim principal o testemunho por meio dos judeus sobre Deus a todas as nações. Quando Deus chama Abraão, Heloísa, quando Deus chama a Débora a Abraão, ele diz que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Veja, isso está em Gênesis. Lá no capítulo 12, logo no início da Bíblia, Vanessa, e Laila, e Kátia. Então, o plano de Deus, a vontade do Senhor é que todos os homens sejam atraídos a Ele. Sem acepção, sem exceção. Todos os homens, de todas as nações, saibam que Deus é o Senhor. Salomão, então, portanto, orou para que Deus cumprisse essa promessa antiga, feita lá a Abraão, e relembrada por todo o povo de Deus durante a história da redenção do Antigo Testamento. Uma vez, então, que Salomão tivesse construído esse templo, as pessoas deveriam vir adorar, buscar ao Senhor, orar a Ele, e Salomão ansiava por essas pessoas que de fora se juntariam à família de Deus. Irmãos, uma das respostas mais claras que Deus deu a essa oração de Salomão vem lá em 2 Reis, no capítulo 5. Vocês se lembram o que acontece lá? Vou lembrá-los aqui. Se é que vocês já, como bons crentes que são, já não trouxeram a memória. A história do comandante dos exércitos da Síria, Naamã. Quando Jerusalém foi levada cativo, Israel foi levado cativo, parte de Israel, uma menina foi levada para servir na casa de Naamã, o comandante dos exércitos da Síria. E essa menina ficou lá na casa junto com a mulher de Naamã. E vocês se lembram que Naamã, esse poderoso comandante dos exércitos da Síria, ele trazia grande vitória àquele reino. Só que havia um problema muito sério com ele. Ele era leproso. Lembram-se? E a menina judia que estava na casa de Naamã, o comandante da Síria, disse assim, à mulher de Naamã: se o meu senhor soubesse que há um profeta em Israel a quem Deus ouve e atende, o meu senhor seria liberto de sua lepra. Então veja, Salomão diz assim: Senhor, que o estrangeiro que ouvir acerca do teu nome, e aí você vê isso acontecendo, a menina judia
fala lá nos cantões distantes de Jerusalém sobre o Deus que ouve a oração, o Deus que cura. Então Naamã se interessa, pede a autorização do seu rei para ir, o rei concede, ele vai até a casa de Eliseu. Aí Eliseu pede a Naamã que se lave no Rio Jordão 7 vezes. Certo? E Naamã, no primeiro momento, rejeita. Ele diz, não são Abana e Farfar rios melhores do que o Jordão? E eram mesmo, porque o Jordão sempre foi um rio meio sujo. Não são melhores? Mas a questão, o poder não está no rio. E nem na limpeza do rio, como ele é limpo. O poder está em Deus. E aí, então, os servos de Naamã disseram, Senhor, meu pai, eles chamam lá, né? Meu pai, vieste até aqui. Se o profeta tivesse lhe pedido algo difícil, tudo bem. Mas ele apenas lhe pediu para ir banhar-se. Aí Naamã ouviu seus servos, banhou-se no Rio Jordão 7 vezes. E a Bíblia diz que ele saiu com uma pele como se fosse a pele de um bebê. Eu estava lendo isso, preparando o sermão, esse texto, e eu dei glórias a Deus, porque Deus tem poder sobre a enfermidade. Deus tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Quando eu estiver no leito de morte, quando eu for morrer, isso será para mim um grande consolo. Por quê? Porque ainda que Deus, na sua providência, na sua vontade, não me cure da minha doença que está me levando à sua presença, eu sei que Ele está fazendo isso simplesmente porque não é o plano dele para mim. Porque se Ele quisesse, Ele faria. Porque Ele tem todo o poder para libertar os seus da morte. Nós devemos orar pelos nossos parentes que estão enfermos, para que Deus os resgate da morte, porque Deus tem poder para fazer. Ele já fez muitas vezes. Já levou pessoas que estavam dadas como mortas e as trouxe de volta. Mas quando Ele não fizer, eu sei porque não é porque lhe falta poder. Porque poder Ele tem. É porque Ele quer me levar para junto dele. Apenas por isso. E isso é de grande consolo para nós. Deus tem todo o poder. E Naamã viu isso. E o final do texto diz assim, Naamã diz assim, no final do milagre, né? Dele ter ido lá se lavar no Jordão, a mando do profeta de Deus, olha o que Naamã diz. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E essa é a oração que Salomão fez. Senhor, ouve a oração do estrangeiro, para que assim como o teu povo de Israel, eles saibam que o Senhor é Deus, e que não há Deus como o Senhor. Isso aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 5. Deus ouviu a oração de Salomão. Irmãos, para nós, que serve esse exemplo da oração, dessa petição que Salomão fez pelo estrangeiro? Nós oramos pela mesma coisa hoje. Nós oramos pela salvação dos homens. Nós oramos para que as pessoas de todas as nações, do nosso bairro, da nossa rua, ou da rua paralela à nossa, ou o nosso vizinho, ou o nosso parente que mora em outro estado, que não é crente ainda, nós oramos e devemos orar, a exemplo de Salomão, para que eles ouçam sobre a graça de Deus em Cristo, para que eles ouçam o Evangelho, para que o Evangelho chegue a eles. E então eles vejam que não há perdão, senão através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e sejam salvos pela fé em Jesus. Nós podemos orar, e Deus ouve a nossa oração segundo a sua vontade. Nós oramos para que, para a glória do próprio Deus, Deus conceda conversão aos homens que estão distante dele. É interessante que estrangeiro aqui para Salomão é muito ligado à questão geográfica, né? Mas para nós é espiritual. Tanto que você não diz assim às vezes, minha filha está distante do Senhor. E não é uma questão geográfica, é uma questão do coração, espiritual. Mas Deus pode trazer para perto, sabia? Quando Salomão orou pelo estrangeiro se converter, ele está orando pelos distantes, para que Deus traga os distantes, para que os distantes ouçam a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, eles se convertam a Cristo Jesus. Irmãos, eu e você, nós aqui temos mais clareza, mais certeza de que sim, nós devemos orar
por aqueles que não pertencem a Deus ainda, pelo aquele seu parente não crente, pelo aquele seu esposo, pela aquela sua esposa, pelo aquele seu filho afastado. Você deve orar ao Senhor, mas você deve fazer isso incansavelmente. Incansavelmente. Lembra-se da parábola de Jesus? Da mulher que, inoportuna, que batia na porta do juiz dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz iníquo diz: eu tenho que dar um jeito nessa mulher, tem que atender, porque senão ela não vai me deixar em paz. Aí Jesus diz: não fará justiça a Deus mais do que esse juiz fez? Não é Deus pronto a ouvir a súplica dos seus filhos? Mas busque, peça, bata incessantemente. O Senhor é um Deus de graça e misericórdia. Ele tem prazer em atender esse tipo de oração. Ok? Peça a Deus por aqueles que estão longe do Senhor. Deus tem poder para trazê-los para Ele. Ele tem prazer nisso. Não só poder, tem prazer em fazer isso. Não desista de orar pelos que estão longe do Senhor. Quer sejam seus amigos, quer sejam seus parentes. Faça isso como Salomão fez e Deus ouviu a oração dele. Ok? Vamos lá? O sexto pedido está no versículo 44 e 45. E é um pedido por vitória. Veja aí, meus irmãos. Viu? Parece pentecostal agora, mas não é, viu? Oração por vitória, né, pastor? Mas tem isso também na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Olha 44 e 45. Vamos ver juntos? Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Irmãos, Salomão foi sincero, o rei Salomão foi sincero, não apenas em relação ao pecado do povo. Ele sabia muitas vezes que o povo tinha o seu pecado como o pior inimigo. E a gente já falou isso aqui várias vezes aqui na igreja, né? A Bíblia fala isso, que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Por isso Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem vai te atrapalhar a seguir Jesus é você. O seu pior inimigo é você. Mas isso não quer dizer que não existam outros inimigos na vida cristã. O meu pior inimigo é o meu coração, que é desesperadamente corrupto e mais enganador do que todas as coisas. Tem que ter cuidado muito com o meu coração. Deus me guarde meu coração. Mas não quer dizer que eu não tenha outros inimigos. Os crentes têm outros inimigos. Tem o diabo, tem o mundo, tem os servos do diabo espalhados, ora no seu trabalho, ora ao lado da sua casa, ora às vezes na sua família, pessoas que estão servindo a Satanás porque não se converteram. E são seus inimigos, no sentido de quererem te atrapalhar a viver a vontade de Deus. Então, ainda que nós tenhamos nosso pecado como nosso maior inimigo, existem outros. E é por esses outros inimigos que Salomão ora aqui. É claro que ele está pensando aqui nos filisteus, nos moabitas, nos amonitas, aqueles inimigos ali ao redor, nos assírios, ora os babilônicos, é claro. Mas nós sabemos que a nossa guerra hoje é espiritual, contra potestades e principalidades e forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. Então nossa guerra é outra. Nossa guerra não é mais uma guerra santa que Israel tinha. É claro que envolvia muita coisa espiritual naquelas guerras ali. Porque vocês lembram que Davi confiou em Deus. Davi creu em Deus para vencer Golias. Não era apenas uma guerra carnal. Ele teve que ter fé em Deus. E Deus lhe deu vitória. Mas ali exigia-se batalhas mesmo, físicas, espadas, sangue, tudo mais. A nossa batalha hoje é espiritual. Nós não saímos a guerrear, de fato, literalmente, com os homens. Nossa guerra não é mais essa. Nossa guerra é espiritual. E nossos inimigos são espirituais. Então, aqui, meus irmãos, Salomão nos ensina a orar por esta batalha espiritual para que Deus nos dê vitória. É interessante que Deus ouve a oração do seu povo vitória e ouviu a oração de Salomão também, a que Salomão fez. Isso está lá em 2 Reis 3. Vou falar para vocês a história, né? Lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, Moabe, a nação de Moabe, que se tornou inimiga de Israel, decidiu marchar contra Israel. E o rei de Israel foi até o rei de Judá, rei Josafá, e pediu ajuda. Lembra que nessa altura
o reino de Israel estava dividido entre reino do sul e reino do norte, entre Judá e Israel, certo? E o rei de Israel, que estava sendo ameaçado pelos moabitas, foi pedir auxílio ao rei do sul de Judá, que era Josafá. E Josafá disse: eu vou guerrear com você, meu irmão. Vamos juntar os exércitos, vamos enfrentar os moabitas. Só que aí o rei Josafá, que era um rei piedoso, diferente do rei de Israel, do norte, disse assim: nós vamos, mas antes nós vamos consultar a Deus por meio de um profeta. Nós vamos a Eliseu, novamente Eliseu, né? Nós vamos a Eliseu. E foram a Eliseu. E Eliseu, então, recebe da parte de Deus uma revelação dizendo: Deus vai salvar vocês enviando a água. Por que enviando água? Porque quando os exércitos saíram para a batalha, não havia água. As fontes de água, os rios estavam secos. E o exército precisa de água. E não havia. E Deus disse por meio de Eliseu: Deus vai salvar vocês na batalha enviando água para vocês terem forças para lutar contra o inimigo. E não é por meio de chuva nem nada, mas a água virá de maneira miraculosa. E veio de fato, lá em 2 Reis 3, mostra que a terra foi coberta de água e o povo teve de fato refresco por essa água. Mas o que acontece? Quando essa água foi correndo a terra, chegou onde estava o exército dos moabitas. A Bíblia diz que quando os moabitas olharam para a água que corria, viram um tom avermelhado na água e deduziram que aquilo era o sangue dos israelitas, que começaram a brigar entre si, porque lembra que os reis nos juntaram contra Moabe? Só que entenderam que havia se desentendido lá e se matado por lá. Então que a vitória já estava fácil para os moabitas. Aí os moabitas disseram assim: olha, eles já morreram, eles começaram a brigar entre eles, olha o sangue deles aqui na água, aqui, ó. Vamos lá agora aos despojos. E foram, subiram tudo tranquilo. Quando chegaram lá, o exército estava todo inteiro e eles destruíram os moabitas. E aí Deus ouviu a oração de Salomão: quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo e pelo caminho orar ao Senhor, que ele no caso foi a consulta a Eliseu, indo ao Senhor por meio do profeta, então Senhor, ouve dos céus a oração e a súplica do teu povo e defende o teu povo e faz justiça. E é o que Deus fez. Irmãos, para nós hoje, isso não significa que nós devemos orar pelos exércitos, por exemplo, do Brasil, o exército do Brasil, para que Deus dê vitória ao exército do Brasil ou ao exército de qualquer outra nação e ele sempre será vitorioso. Não quer dizer isso. A nossa guerra aqui é espiritual. Não quer dizer também que nós não possamos nem devamos orar, por exemplo, pelas forças militares, pelas forças de segurança da nação. Devemos orar, e a Bíblia nos diz que nós devemos orar pelas autoridades, para que cumpram o seu dever, para que nos guardem do homem mau, que é o dever da autoridade, do magistrado que carrega a espada, nos proteger dos homens maus. Nós devemos e podemos. Mas, acima de tudo, essa oração nos ensina a orar pela uma batalha espiritual. Irmãos, nós temos a luta contra Satanás, contra a carne, contra o mundo. E Deus nos ouve nesta luta quando nós oramos ao Senhor. Você tem orado? Eu tenho orado ao Senhor para que me dê graça contra a tentação. Às vezes você está lá no seu emprego, no lugar que você trabalha, e você está sendo assediado por uma mulher. Você é casado. Ou você está sendo assediada por um homem. E você é solteira, mas aquele homem é casado. Você tem orado ao Senhor por libertação, por vitória. Senhor, me dá a graça de vencer. Me dá a graça de fugir, como José fez, e ser vitorioso diante do Senhor. Às vezes uma pessoa se levanta contra você injustamente no seu trabalho, porque você é crente. Às vezes é na igreja que isso acontece. Às vezes na sua própria casa. Clame ao Senhor por vitória. É Deus que nos dá vitória contra injustiças, contra os nossos inimigos. É o Senhor que vem a nosso favor. Quantas vezes na Bíblia, Lucinete, Deus operou milagrosamente em prol do seu povo, sem que seu povo movesse um só dedo? Poderíamos citar aqui várias vezes. Jericó, lembre-se? Gideão e os seus 300. O exército juntado de Israel era grande, mas ainda assim menor do que o exército dos inimigos. Deus ainda fez questão de diminuir mais ainda o exército dele. Foi dispensando os homens tudo, ninguém entendendo nada. Nós já somos pouco contra o exército maior. Ainda Deus está dispensando o povo, dispensou até ficarem só 300, para mostrar que a vitória não é pelo braço do homem, mas pelo poder de Deus. Irmãos, hoje nós falamos de manhã aqui sobre manifestações, políticas e tudo mais. E hoje nós tivemos uma grande manifestação.
E nós já dissemos que fora do dia do Senhor, hoje estão pecando. Hoje não é o dia de pela força buscar dessas coisas. Hoje é o dia de buscar o Senhor. É por isso que a nação está como está. Porque essas coisas têm a tendência de mostrar, de nos fazer entender erroneamente que a força está no nosso braço. Que nós vamos mudar as coisas. Que o povo é o poder soberano. O povo não é o poder soberano. E vai descobrir, lamentavelmente, que não é. Já tem descoberto. E se continuar achando, vai descobrir ainda mais que não tem soberania nenhuma longe do Senhor. Porque isso é confiança carnal, irmãos. Isso é confiança na carne. Eu já falei aqui de manhã, e volto a repetir, não há problema nenhum em participar de manifestações políticas lícitas e pacíficas pela justiça. Problema nenhum. O problema está em achar que essas coisas, e apenas essas coisas, podem nos livrar. Que nós podemos, por meio dessas coisas, mudar nossa sorte. Nós não podemos. E jamais poderemos. A não ser que Deus intervenha. Nossas armas são outras. São mais poderosas em Deus. Muito mais poderosas em Deus. E se nós clamarmos a Deus por vitória, para que Deus guarde a sua igreja, dê poder à sua igreja, e que nos livre de injustiças, Deus fará. Porque Deus ama responder à oração daqueles que dependem dele. Exclusivamente. Não nos enganemos. Irmãos, nós sabemos o poder dessas coisas. Eu me lembro que uma vez, eu estava perto de uma passeata, em que as pessoas estavam cantando o hino nacional. Aquilo tem um poder sobre nós tremendo. Quando a gente menos espera, a gente está cantando junto. E se o povo falar, e se o povo disser, vamos atirar, você vai junto. Porque a massa tem um poder tremendo. Você está ali junto, não, nós podemos sim, nós vamos, né? Nós podemos. E nessas coisas nós podemos ser enganados, achando que essas coisas vão fazer a diferença quando elas não farão. É o Senhor que luta as nossas batalhas. Sempre foi, irmãos, na Bíblia. Sempre foi o Senhor. Há injustiça no nosso país e não pouca. Há muita. E o que as autoridades do nosso país estão fazendo é lamentável, a maior parte das autoridades. Mas quem vai mudar as coisas é o Senhor, o Rei Jesus. Ele tira e põe em reis, ele julga os juízes. Aqueles que pensam que estão sobre tudo e sobre todos, serão julgados pelo juiz de tudo e de todos. Não duvide disso. É por isso que a gente não precisa ficar pedindo assim, eu quero o mal para fulano, eu quero o mal para ciclano. Longe disso, sabe por quê, irmãos? Porque quando aquilo que Deus der, paga ao injusto vier, nós lamentaremos por ele. Porque será algo tão terrível que nós lamentaremos. É por isso que nessas coisas nós nos calamos e esperamos em Deus. Deus é justo juiz e ele liberta o oprimido e faz justiça ao necessitado. Ele fará mais cedo ou mais tarde. E os homens se calarão diante disso, diante de um juiz que não poupará o opressor, que não poupará o malfeitor. Então esperemos em Deus, confiemos nele. Ele é poderoso para julgar todas as coisas e dar vitória ao seu povo oprimido e injustiçado. Confiemos nele, oremos a ele e esperemos nele. Vamos lá? 7º pedido e último. Uma oração pelo perdão total. É o que se encontra aí no versículo 46 até o 53. Olha aí, acompanhe comigo, eu lerei para os irmãos. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, que é a mesma coisa de se arrependerem, e se converterem, e na terra lá mesmo, na terra do cativeiro, isso aqui é muito importante, lá na terra do seu cativeiro, lá mesmo, de lá te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti, veja, não de qualquer forma, não da boca para fora, mas de todo o coração e de toda a sua alma, decididos a não pecar mais contra ti, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos e orarem de lá a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste e para a casa
que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Meus irmãos, pela inspiração do Espírito Santo, até o versículo de número 50. Irmãos, pela inspiração do Espírito Santo, o último pedido que Salomão faz é uma prévia futura da história de Israel. Vocês se lembram? O povo pecou contra Deus, Leandro, querido licenciado bacharelando Juan, o povo pecou contra Deus, e assim Deus entregou o povo à Babilônia. Salomão não tinha visto isso ainda. Mas pela inspiração do Espírito Santo de Deus, Salomão previu estas coisas. E essas coisas aconteceram. O povo pecou contra Deus, se esqueceu de Deus e Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. E os judeus foram levados para longe de Jerusalém, para longe do templo. Mas diz lá, Salomão aqui, mas lá mesmo na terra do cativeiro, quando eles clamarem o Senhor de lá, o Senhor ouve dos altos céus e perdoa o teu povo. Isso aqui é maravilhoso, não? Veja, o templo nunca foi o lugar onde Deus estava preso. Porque Salomão diz assim, quando de lá, da terra dos seus inimigos, clamarem o Senhor, e o Senhor os ouviu. Ou seja, o Senhor estava lá, na terra dos inimigos. Aliás, foi o Senhor que levou Jerusalém, os judeus, para lá. Foi o Senhor que levou, para que eles fossem corrigidos lá. O Senhor está em todo lugar. Neemias orou ao Senhor lá em Neemias 1. No livro de Neemias. Neemias estava longe de Jerusalém, lamentando o estado da sua cidade, da sua pátria anterior. E ele ora a Deus de lá onde ele estava, da casa do seu Senhor. E Deus o ouve. E o envia com a condescendência do rei, do imperador, permite que Neemias vá e volte e faça a obra de reconstrução. Mas Deus ouviu Neemias. E Jonas, que estava dentro do grande peixe. Quando ele clamou, Deus ouviu. Não, volto a dizer, irmãos, não importa o lugar que você esteja ou a condição que você esteja. Se você se arrependeu de coração, Deus não só ouvirá a sua oração, mas vai perdoar os seus pecados. Não importa onde você esteja, nem a situação que você esteja. Pode ser a maior das misérias que você esteja passando. Você pode estar pagando pelos seus pecados mais terríveis. Pode estar sentindo a mão de Deus pesada sobre você, e ele pesa mesmo. Tanto que Salomão diz assim, quando o teu povo pecar, e não há homem que não peque, o Senhor enviar o teu povo à terra dos inimigos cativos. Deus é um Deus que castiga, Deus é um Deus que pune, mas é um Deus também que está pronto a ter misericórdia. E Salomão sabia dessas duas coisas. Deus é um Deus justo, que de fato castiga os que desobedecem, mas é um Deus que está pronto a considerar a alma arrependida e a restaurá-la. Daí é o que Salomão pede aqui. Senhor, quando nós estivermos atormentados pelas consequências dos nossos pecados, ouve a nossa oração de arrependimento e salva-nos dos nossos pecados e das consequências dos nossos pecados. E Deus atende a esta oração, meus irmãos. O Senhor é poderoso, é misericordioso para ouvir esta oração. Meus irmãos, e por que Deus ouve a oração de um povo rebelde? Nós fizemos essa pergunta em nossa liturgia, né? Por que Deus ouve a oração de um povo rebelde? Não era para Deus destruir esse povo logo? Não era para Deus me destruir e te destruir? Nós somos filhos tão difíceis, na verdade, tão rebeldes. Nós ouvimos a voz de Deus, mas estamos cometendo sempre os mesmos pecados, muitas vezes. Por que Deus não se cansa de nós logo? Por que Deus não cria outro povo para ele? Porque Deus tem uma aliança de amor e fidelidade conosco, embora nós sejamos pecadores. Deus prometeu nos salvar e nos transformar. Ele vai cumprir o que prometeu. Ele jamais nos abandonará. Apesar de nós mesmos, ele jamais nos abandonará. E é nisso que Salomão está confiado. Olha só o que ele diz, versículo 51. Por que eu estou pedindo isso ao Senhor? Que ainda que o seu povo peque, o Senhor vai buscá-lo e perdoe os pecados dele e os traga de volta. Por quê?
porque é o teu povo, é a tua herança, é o povo com quem fizeste uma aliança, é o teu tesouro particular, o teu povo que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, porque é o teu povo. Nós somos o povo de Deus, irmãos. É verdade, nós ainda somos pecadores, mas pela fé em Cristo somos feitos filhos de Deus. E Deus não desistirá de nós, em hipótese alguma. Ele vai nos levar ao reino dele, transformados e santos, custe o que custar, porque ele prometeu fazer e tem todo o poder para fazer. Isso é de grande consolo para mim, para você. É por isso que eu e você, em qualquer momento da vida que estivermos em pecado, podemos ir com confiança e ousadia a Deus, pedindo perdão de pecados. Porque Deus não se esquece de nós. Deus nos ama, apesar de nós mesmos. E Ele sempre nos perdoará as iniquidades. E em seu poder, nos livrará de nossos pecados. A cada dia, mais e mais, até que sejamos a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do seu Filho. É por isso que você não deve ficar constrangido nem com medo de ir a Deus quando você pecar. Vá a Ele. Deus nos ama. Nós somos o seu povo, a sua herança. Por que Ele nos amou? A pecadores? A nós? É um mistério. Mas o fato é de que Ele nos amou. Ele decidiu nos amar em Cristo. E este amor é fiel para cumprir todas as promessas de perdão e paz que Ele nos dera em sua palavra. Vá sempre ao Senhor. Não importa quantas vezes você tenha ido contra Ele. Vá sempre a Ele arrependido de coração. E Ele sempre terá misericórdia de você. E vai transformar a sua vida. Vai te santificar. O Senhor está pronto a acolher o arrependido e contrito. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor tem prazer no arrependido e no contrito. É com este que o Senhor sempre está. Sempre está. Com arrependido e contrito de coração. Deus andará com ele, será a companhia dele e o levará seguro para o seu reino. Irmãos, como igreja de Jesus Cristo, nós aprendemos nessa oração de Salomão que nós podemos pedir igualmente a Deus em nossas orações que Ele nos ouça e nos perdoe os pecados. Nós pertencemos à raça escolhida e ao precioso povo de Deus. 1 Pedro 2,9 diz isso. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus sempre ouvirá as nossas orações sinceras, porque Ele tem prazer em ouvir seu povo e atender o seu povo. Portanto, quando levantarmos nossas orações a Jesus Cristo, o verdadeiro templo, e Salomão diz aqui, né? Quando o teu povo levantar as mãos para a cidade e para esta casa, só que a casa era um símbolo de Cristo. Então, na verdade, o que Salomão quer dizer, e nós entendemos isso claramente no Novo Testamento, é quando o teu povo orar em nome de Jesus, quando o teu povo crer em Jesus, que é o verdadeiro templo, então o Senhor ouvirá a oração e responderá às nossas orações com base no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, por nós na cruz. Ele ouvirá sempre a nossa oração. É por isso que nós oramos em o nome de Jesus. Amém? Ou em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu termino com a aplicação final. Nós vimos que Deus envia juízos a pecadores. Nós não temos dúvida disso. O texto mostrou isso. Quando o teu povo pecar e o Senhor enviar a praga, enviar a fome, entregar nas mãos. Então Deus envia juízos sobre pecadores. Nós não temos dúvidas. Ao mesmo tempo, nós sabemos que todos nós pecamos. Então veja, se Deus envia juízo aos pecadores e todos nós pecamos, então nós estamos a princípio debaixo do juízo de Deus. A princípio. Mas veja mais. Sabemos também que ainda que sejamos merecedores de toda a ira divina e do abandono de Deus por causa dos nossos pecados, nós ainda sabemos, e graças a Deus por isso, que há um caminho de volta para Deus. Ainda que nós sejamos pecadores, mereçamos toda a ira de Deus, e às vezes nós estamos sentindo a mão dele pesada em nós por causa do pecado, ainda há um caminho de volta para Deus. E esse caminho não fica em Jerusalém. Esse caminho está perto de nós. Perto de todo aquele que invocar o nome do Senhor
Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. O Senhor Jesus Cristo está sempre perto de nós. Ainda mais, Ele está em nós. E Ele está pronto a ouvir a oração por perdão e a perdoar-nos nossos pecados e nos livrar da ira, do abandono, da miséria que nossos pecados nos trazem. Ao mesmo tempo, esta oração de Salomão, nós aprendemos aqui, finalmente, que é uma oração comunitária. É uma oração de pedido por pessoas. Nós oramos por nós mesmos, mas nós devemos orar pela comunidade. Nós devemos orar pelo próximo. Nós devemos orar uns pelos outros. Quando Salomão fez esses pedidos, ele não estava orando apenas por si, mas para todo o povo de Deus. Quando o povo pecar, quando o povo se arrepender, Essa é uma oração coletiva. E nós, como Igreja de Cristo, cada um de nós, somos chamados a orar pelo povo de Deus. Vamos orar para que Deus faça justiça aos seus filhos. Às vezes tem algum irmão nosso sofrendo injustiça. Uma demanda judicial, um processo, às vezes algo injusto na própria igreja, na própria casa dele. Vamos orar. Deus, abençoa o meu irmão. Abençoa o teu filho, meu irmão. Abençoe, faz justiça a ele. Concede a tua graça. Dê graça ao Senhor, dê graça a ele e faz justiça à sua causa. Oramos para que a justiça seja feita na igreja, para que qualquer disputa seja justamente julgada. Às vezes tem irmãos se ofendendo, uma causa na igreja, com problema, você deve pedir a Deus, Senhor, dá clareza à liderança da igreja para que essa causa seja julgada de maneira correta. Abre os olhos dos líderes que o Senhor colocou sobre nós, que nós possamos ver corretamente e julgar corretamente. Nós devemos pedir uns pelos outros, pela igreja. Oramos também e devemos orar para que Deus proveja as necessidades do seu povo, emprego, estudo, profissão, casamento. Devemos orar para que nossos jovens casem-se no Senhor, que tenham uma vida santa, que sejam libertos da tentação de uma vida sexual antes do casamento. Nós devemos orar por eles. Nós temos tantos jovens aqui. Temos jovens solteiros. Temos jovens casados. Devemos orar para que o casamento deles glorifique a Cristo. Que Deus os mantenha unidos até o fim. Devemos orar uns pelos outros. Devemos orar pela nossa vitória sobre os nossos inimigos, o pecado, a morte, o diabo. Devemos orar por todos os povos e nações que estão fora da igreja, pedindo a Deus que os traga e que os faça parte do seu povo. Nós temos missionários envolvidos, nós estamos envolvidos com alguns missionários da igreja e presbiteriana. Vamos orar por eles, para que Deus os abençoe. Nós temos missionários que estão com projetos novos, temos missionários que estão no início de projetos, temos missionários que estão há muito tempo no lugar e podem estar desanimados com a obra. Vamos orar para que eles sejam uma bênção num povo que está distante do Senhor, nesse caso, geograficamente também, não só de coração. Oramos e devemos orar por todos os pecadores rebeldes que se desviaram da igreja, como eu falei, os nossos filhos, às vezes, nosso marido, nossa esposa está longe do Senhor. Às vezes é um crente que está muito fraco. Ore por ele. Meus irmãos, essas orações que oferecemos em nome de todo o povo de Deus são ouvidas por Deus e respondidas. Então que nós saibamos orar como o povo que somos, uns pelos outros, pedindo a Deus que nos abençoe e que traga também mais pecadores à nossa comunidade, pecadores arrependidos, para fazerem parte do povo do Senhor. E lembre-se, e eu termino, lembre-se em suas orações, todas elas, todo dia que você estiver orando, lembre-se disso. Alguém está orando sempre por você, na presença de Deus. E não é alguém qualquer. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está agora mesmo. Ele está à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. E Deus o ouve, Paulo, porque, Patrick, tem prazer em atender o pedido do seu filho. Todos os pedidos de Cristo, Deus tem prazer porque é o seu Filho perfeito e amado. E tudo que Cristo pede a nosso favor, Deus atenderá. Porque parte esse pedido
do seu próprio Filho, amado e santo. Enquanto nós oramos aqui, uns pelos outros e pela glória de Deus, Cristo está orando lá por nós. E a oração dele por nós é a garantia de que Deus usará, juntamente com Cristo, todas as coisas que nós necessitamos. Porque nós temos um grande sumo sacerdote, como diz Hebreus, que penetrou o véu e está na própria presença de Deus, intercedendo por nós. Louvado seja Cristo Jesus, nosso Rei e Senhor, e que nós, enquanto oramos, para a glória de Deus e para o benefício da igreja, confiemos sempre naquele que intercede por nós. Amém, irmãos.